sejam bem-vindos para esse encontro muito especial, uma noite de sabatina. Quero agradecer esse convite, essa oportunidade, a presença dessas mulheres que estarão aqui sabatinando nesse encontro, nada mais, nada menos que Zelinda Pastora. Oi, Eliana, tô me sentindo pressionada, tô brincando. É um prazer estar com vocês, com esse time de mulheres valorosas. Creio que nós vamos ter um tempo muito especial e muito produtivo. Isso mesmo. E para que você e cada uma das nossas convidadas aqui possam conhecer um pouco mais da Zelinda. Zelinda é natural de Marilândia, no Espírito Santo, uma capixaba de origem, né? De origem. E uma taubatiana de coração. De coração. Filha de agricultores, trabalhou como babá e empregada doméstica. No ano de 94, foi morar em Vila Velha, no Espírito Santo, juntamente com seus pais. Se formou na Faculdade de Administração, cursou MBA em Finanças e RH e em 2005 veio para Taubaté, onde formou sua família com Eduardo Rocha. Tem 2 filhos, o Pedro e a Isabela, é isso mesmo, Zê? Exatamente, uma família, sou suspeita, né? Uma família linda, formada aqui em Taubaté, nascida no Espírito Santo, mas taubatiana de coração, já são 17 para 18 anos que estou aqui, fincamos raízes aqui e aqui estamos construindo uma história. E hoje, essa taubatiana de coração é candidata a deputada estadual pelo Patriota. E essa é a razão de nós estarmos aqui, para conhecê-la. É isso mesmo, Zê? Sim, estou aqui à disposição. Amo falar com mulheres. Mulheres, né? A mulher, a identidade da mulher, o papel da mulher, os desafios da mulher na sociedade. São temas que eu amo falar e queremos conversar muito sobre isso nessa noite. E esse vai ser o teor da nossa conversa. Mas antes de nós passarmos as perguntas, vamos conhecer um pouco mais daquelas que vão sabatinar a candidata? Então, eu quero começar com a nossa convidada. Se você puder se apresentar, fale o seu nome, a profissão que você atua e para que quem está ouvindo possa conhecê-la. Olá, eu sou a Cristiane Santos, sou casada, sou empreendedora. Tenho 2 filhos, uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 22 anos. Trabalho também na área com mulheres. Tenho uma loja de roupa feminina aqui em Taubaté. Olá, eu sou Thaís Pereira, casada, mãe de 2 crianças, uma princesa de 2 anos e um rapaz de 4 anos. Sou empreendedora, confeiteira e tenho uma loja, uma confeitaria aqui em Taubaté. Olá, meu nome é Valéria Andrade, eu sou esteticista há mais de 18 anos, sou casada, sou mãe de 3 filhos e tenho uma clínica de estética. Olá, eu sou Gabriela Lamberti, sou pastora, sou mãe, sou casada há quase 25 anos, tenho 2 filhos homens já, sou dona de um salão de beleza e é isso aí. Olá, eu sou Luciana, sou casada. Estou grávida, muito feliz. E eu sou empreendedora, também tenho uma loja de roupas femininas, então eu trabalho com mulheres o tempo todo. Olá, meu nome é Ana Cristina Lemos Quintanilha. Eu sou nutricionista há 8 anos, me formei aqui em Taubaté. Também sou empresária, sou casada há 26 anos e também tenho 2 filhos. Olá, sou Sônia Takayama, sou casada, tenho 2 filhos, sou psicóloga de 18 anos e tenho uma empresa na área empresarial e tenho um consultório aqui na cidade de Taubaté. Como eu disse anteriormente, é esse time que vai fazer as perguntas a Zelinda. E através disso nós vamos saber a opinião dela a respeito de cada tema aqui abordado e como ela vai atuar como deputada respondendo a essas demandas. Vamos já? Vamos começar, meninas? Vamos lá? Preparadas todas? Então, vamos começar. Já que você está aqui do meu lado, Gabriela Lamberti, a primeira pergunta para a Zelinda vai para você. Vamos lá. Zelinda, que prazer estar aqui, que honra. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Já vamos começar já em dobro. Quero que você nos explique por que você começou na política e qual é a sua experiência nisso. Ah, Gabi, por que eu entrei nessa? É praticamente essa pergunta, né? Uma mãe, uma esposa, uma profissional, uma pastora, uma dona de casa. O que está fazendo na política? Eu não tenho uma vivência na política.
Eu nunca me envolvi na política, embora há muitos anos eu estudo política. Porque a gente tem um trabalho com um grupo de jovens e adolescentes que eu lidero há mais de 15 anos. Nós ensinamos política para eles. São jovens que não são alienados, eles entendem da política, de todo o cenário, de toda a movimentação. E eu sempre ensinei, sempre busquei conhecimento nessa área para instruí-los. E sempre entendendo, sempre os ativando quanto à importância do posicionamento dos jovens nesta área. E também mulheres. Fazemos parte de um grupo de mulheres que tem um entendimento muito forte da relevância do papel da mulher na sociedade, nas mais diversas áreas. Nós entendemos muito da responsabilidade, do olhar da mulher, né, da relevância da mulher. E fazendo parte de tudo isso, quando fui desafiada a esse projeto, seria incoerente eu dizer não. Seria incoerente baseado naquilo que eu ensino, com base naquilo que eu prego, aquilo que eu ministro e aquilo que nós cremos. Então eu fui chamada a abrir caminho, tem alguns encargos sobre a minha vida. Um deles é abrir caminho para uma geração que está me olhando, uma geração que está me observando, mais do que isso, está andando comigo, está me acompanhando, está do meu lado. E eu tenho um dos encargos que está sobre mim, é abrir o caminho para essa geração e apresentar a eles uma maneira de fazer política correta, que não se corrompe, preservando os valores e princípios que nós portamos e defendemos, que nós pregamos e vivemos. Então, tudo isso é sobre a minha vida. Seria muito incoerente, diante disso tudo, eu falar, eu não vou incentivar as mulheres, incentivar os jovens. De verdade, isso já está sendo construído, esse pensamento, quanto ao meu posicionamento há uns 2 anos. Eu tive dificuldade em aceitar. De 1 ano para cá, isso começou a ser formado dentro de mim. O Senhor, próprio Deus, começou a falar comigo. Eu comecei a ter experiências, eu tenho muitas palavras a respeito disso. Algo foi formado em mim até que eu pudesse dizer sim. Então não foi fácil, não foi uma decisão simples, implica em muitas coisas, mas é uma decisão coletiva. Quando eu falo coletiva, eu estou falando do meu marido, que me abençoou e me enviou, e está com um encargo muito grande nesse projeto. Nós temos 2 filhos pequenos, então as atribuições dele, as demandas que estão sobre ele são muitas nesse tempo. Eu falo de coletivo porque eu sou a tradução de um pensamento coletivo. Não se trata da minha vida, se trata de representar algo, se trata de dar vida a um propósito, de dar vida a uma palavra, e eu estou emprestando a minha vida para traduzir um pensamento coletivo. Por isso eu estou na política. Respondi sua pergunta, Gabi. Tinha uma segunda pergunta? A segunda você já respondeu, né? Qual a sua experiência em tudo isso, né? Na política. Então, deixa eu responder só um pouquinho essa segunda parte. Experiência de vivência na política não possuo. Eu estou estreando, me posicionando, apresentando a minha vida para um cargo eletivo. Mas eu sou experiente em cuidar de pessoas. Eu creio que vocês vão me fazer mais perguntas que vão me permitir esmiuçar isso, mas eu sou experiente no cuidado com vidas. Mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Eu sei do clamor, eu sei das dores, eu sei das necessidades, principalmente algumas áreas específicas que eu creio que vocês me darão oportunidade de pontuar no decorrer da conversa. Muito obrigada. Então é a verdadeira política, a política para servir as vidas, né, Zelinda? Exatamente isso. Você me puxou aqui, vocês não estão fazendo pergunta, mas você me dá a oportunidade, eu falo. Você me deu um gancho aqui, que uma das palavras que o Senhor me falou é exatamente isso. Um dia, buscando em Deus uma palavra, e eu ia pregar à igreja, e eu preguei a respeito de Neemias, e na verdade eu preguei aos jovens. E estava falando a respeito de governo. Neemias é um exemplo da minha vida. É um dos livros da Bíblia que, para governo, mais Deus fala comigo, onde eu mais aprendi, onde mais tem princípios para essa área. E Neemias chegou ao governo servindo. Ele não tinha essa intenção. É muito interessante, porque quando ele vai conversar com o rei e pedir liberação para ir reedificar a sua cidade, porque ele tinham chegado até ele notícias de que a cidade estava com seus muros derrubados, enfim, Jerusalém estava destruída.
ele faz um acordo com o rei. Ele fala, eu vou e volto. E esse acordo, né, não foi uma mentira, ele nunca mais voltou. Mas naquele momento era uma verdade no coração de Neemias. No coração dele foi tão sincero de que ele iria lá reedificar uma cidade e que voltaria posteriormente para a posição de copeiro, que ele acordou isso com o rei. Na simplicidade do seu coração, na humildade do seu coração. E nós sabemos que ele nunca mais voltou. Porque após a reedificação, o próprio povo pede por Neemias, escolhe Neemias para uma posição de governo e ele se torna o governador e não volta mais para a terra onde ele estava servindo como copeiro. E quando ele está nessa posição, é lindo o que a Bíblia diz, porque ele tem oportunidade, então, de sentar à mesa como governador, de participar dos jantares, né, ter acesso aos banquetes. E diz a palavra que ele abre mão de tudo isso. E ele fala, se todos aqueles que não tiveram comigo na batalha não se sentar à mesa, eu não sento. E ele faz um discurso como governador, ele fala assim, o povo foi tão oprimido por tributos tão pesados, e ele narra o passado daquele povo. E ele fala, não é justo eu estar assentado desfrutando dessa posição. E ali ele abre mão das regalias, porque ele entende que ele está naquele lugar, naquela posição para servir. E aí Deus me disse algo, que o caminho para o governo é servir. Ele chegou nessa posição porque serviu aquele povo e aquela cidade. E o nosso destino no governo é continuar servindo. Quando lá estava posicionado, o coração dele seguia motivado a servir. Então essa é uma palavra que queima no meu coração, que Deus já falou comigo muito tempo antes de eu estar envolvida na política. Eu ensinava sobre isso e eu quero com a minha vida traduzir isso. Um caminho de serviço ao teu governo e uma vez chegando ao governo, continuar servindo. Traduzindo esse coração de servo. Uma mente de governo, mas um coração sempre de servo. E é isso aí. E esse servir que é a verdadeira vocação política. Tem tudo a ver, então, com a próxima pergunta da nossa convidada nessa noite. Luciana Gomes, qual é a sua pergunta para a candidata Zelinda? Zê, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, né? E eu gostaria de saber que você é uma mulher que já passou por vários momentos na sua área profissional, né? Começou a trabalhar muito cedo, desde muito nova. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória para nós, né? E como está sendo a sua experiência em estar trabalhando na área da política. Muito bom, Lu. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Comecei realmente a trabalhar muito nova. Um caminho normal de uma menina criada na roça, que é treinada para cuidar da casa, cozinhar. Fui aquela menina ensinada a costurar, fazer ponto cruz, né, crochê desde nova. Enfim, com 14 anos já fui trabalhar aí meio expediente, cuidando de um bebê. Depois, com meus 16, 17 anos, trabalhei como empregada, cuidava de uma casa. Isso há 30 anos atrás, hoje eu tenho 44 anos. E aí, desde então, comecei a trabalhar. Depois que eu me formei no 2º grau, já entrei no escritório de contabilidade. Depois fui trabalhar em outro. Trabalhei em 2 indústrias grandes. Já fazia faculdade de administração. Fiz uma carreira na indústria. Fui gerente financeira. Depois transicionei para outro segmento, para construção civil. Fui diretora em uma construtora. Enfim, tive toda uma trajetória profissional. Fiz 2 MBAs. Estudei na Fundação Getúlio Vargas, em finanças me formei, depois RH pela Unital. Construí uma carreira, construí uma história. Uma jovem sonhadora, uma menina da roça, que enfrentou desafios, dificuldades, mas que venceu, né? Numa perspectiva aí de vitória, nesse âmbito de alguém que se esforça, de alguém que luta, de alguém que enfrenta as adversidades, os desafios da vida, que não se conforma e que batalha. Eu posso dizer que fui uma vencedora, né? Tenho uma história, uma trajetória de luta, de uma vida difícil, daquela história normal de todo brasileiro que pegava 3 ônibus para chegar no trabalho, que saía do trabalho, pegava 3 ônibus de volta e ainda ia para a faculdade. Saía da faculdade 11 horas da noite, 5 horas da manhã, tinha que estar no ponto de ônibus de novo. Então, realmente, enfrentar adversidades fazem parte da minha trajetória. Para vocês terem uma ideia, né? Eu conto que com meus 12, 13 anos de idade,
Para ir à escola, a partir dos 10 anos, eu andava 6 quilômetros de bicicleta, com chuva, com sol, a pé, quando não dava nem para andar de bicicleta, quando chovia muito. Aprendi a enfrentar as adversidades e não parar. Mudar de cidade, sair da roça, fui morar na cidade, depois mudar de estado, enfrentar desemprego, começar de novo. Tudo isso faz parte da minha história. Mas, de verdade, entrar para a política é um dos maiores desafios que eu já enfrentei. E como tem sido isso até aqui? Para ser bem sincera, né, os desafios estão postos. Não entrei inocente, não entrei ingênua quanto às dificuldades, que esse ambiente é desafiador. Não estou sozinha nesse desafio, nesse projeto. Eu sou a tradução de um pensamento coletivo. Há um povo comigo, então não estou sozinha, e isso facilita muito. Mas preciso compartilhar com vocês que tem sido prazeroso. Porque se tem algo que eu amo, é vidas. Eu tenho conhecido pessoas especiais, pessoas que têm entregue as suas vidas por causas, por outras vidas, em projetos, em igreja, como pastoras que nesse tempo eu tenho conhecido, que temos conversado. Tem sido muito gratificante essa caminhada. Nós estamos deixando um rastro, construindo uma história, fazendo conexões e despertando um povo. Despertando um povo a também se posicionar e também entrar para esse ambiente e fazer a diferença. Tem uma frase que eu tenho falado muito e eu vou deixar aqui para você, se a Zê foi, você também pode. Se a Zê se posicionou, você também pode. Sou uma pessoa muito comum, com uma história muito simples, de muita luta e que um dado momento foi escolhida por um propósito e disse sim. Então, Lu, tem sido de verdade surpreendente. Não estou diminuindo os desafios, mas tem sido uma caminhada bem edificante. E eu tenho certeza que você, mulher que nos acompanha, você se identificou em algum ponto nessa história, uma história de uma brasileira que superou tantas coisas. Mas tem um ponto da sua história, Zelinda, que eu queria que você comentasse também, porque você falou de uma trajetória, como você disse, de sucesso, daquele brasileiro que ousa estudar, fazer e se graduar e seguir adiante. Mas tem um ponto da sua história que eu acho interessante também, aquela que um dia se torna pastora e aquela que, em nome da maternidade, de ser mãe, como tantas que nos ouvem, deixa tudo isso e dedica-se de forma exclusiva aos filhos, né? Isso. Fala pra gente. Eu entendo muito, Li, né, que a vida da mulher ela é muito cíclica. E nós ensinamos sobre isso, né? Sobre entender os tempos, discernir os tempos e ter movimentações assertivas, que é a tomada de decisão. Então, aquela menina que saiu da roça, que se esforçou muito e venceu na vida, um dado momento se casa, já era uma pastora, então já tinha uma vida dividida, quanto a trabalho, quanto a ministério, aí entra o matrimônio. Aí, então, nós mulheres acumulamos papéis. Então, me tornei uma mulher que é esposa, que é profissional e é pastora. E depois vieram 2 filhos muito rápido, um atrás do outro. Então, eu me tornei também mãe. Nesse tempo, entendendo a movimentação de Deus na minha vida, eu entendi que eu precisaria dosar as coisas. Então, já no nascimento do meu primeiro filho, eu passei a trabalhar em meio período e não voltei mais ao trabalho integral. Aí depois, 2 anos depois, nasceu a minha menina. Permaneci em tempo parcial no trabalho. E depois o Senhor foi transicionando a minha vida para uma pastora nessa outra parte do tempo. Então, quem era a Zelinda antes da política até o início do ano? Uma mulher que passa a parte da manhã, metade do seu dia dentro de casa. Eu sou a do lar, né? Eu sou a mulher que cuida, eu não tenho uma ajudadora idônea na minha casa, sou eu que cuido da minha casa, eu que limpo, eu que cozinho, eu que lavo roupa, enfim, todas as tarefas de uma mulher, né? Tá tudo concentrado aí na minha vida, com a ajuda do meu marido, que é muito companheiro, mas assumo essa responsabilidade. E à tarde meus filhos vão para a escola e eu entreguei o meu tempo, entreguei a minha vida a servir. Então, fico na igreja, em tempo parcial, aconselhando, ministrando cura, cuidando do projeto Um Toque de Amor, que eu creio que nós vamos falar adiante.
E isso estava assim, a minha vida estava, para mim, perfeita. Mãe, dona de casa, cuidando dos meus filhos, esposa e pastora. Uma pastora que transicionou e que atua na sociedade em áreas específicas, principalmente quanto ao abuso sexual, um projeto que Deus me deu. E eu estava plena, essa é a palavra. Eu estava plena desta maneira, até que surgiu esse desafio, né? E a gente entendendo a movimentação de Deus, a gente crê muito nisso, que nossa vida é cíclica. Isso. O Deus que te faz, o Deus que permite que você faça uma carreira profissional, é o Deus que fala, para um pouco e cuide dos seus filhos. É um Deus que te chama para o ministério, a ponto que meu coração não imaginaria mais eu atuando no meio empresarial. E é o Deus que fala, agora eu te forjei, te preparei, você entra em outra fase da sua vida e agora você vai para a política. Então é um Deus muito dinâmico, de eventos cíclicos na nossa vida, de fase de fechamento e de novos começos. E eu estou vivendo esse ano um novo começo. Um novo começo. E é esse dinamismo na vida das mulheres que tem tudo a ver, então, com a pergunta da Valéria, né? A Valéria Andrade tem uma pergunta para você nesse sentido. Vai lá, Valéria. Zelinda, hoje ainda no cenário político, ainda há um número maior de homens do que de mulheres. Você acha que nesse ambiente ainda há um pouco de preconceito? E se sim, o que nós podemos fazer para mudar isso? Pergunta muito interessante, Valéria. Vamos entender um pouco desse cenário que você está trazendo para o debate. Hoje no Brasil, segundo o IBGE, 51% da população brasileira é feminina. E quanto a eleitorado, nós somos 53%. Mas em contrapartida, somente 15% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres. Então nós somos a maioria em tudo, mas só representamos 15% dos cargos eletivos. Embora hoje há uma lei que exige que 30% dos candidatos em todas as chapas sejam de mulheres, 30% das vagas. Mas isso ainda tem sido insuficiente. Nós não vemos ainda um interesse tão grande das mulheres em estar posicionada neste lugar e também diante das urnas nas eleições, nós ainda não temos uma votação expressiva, embora isso tenha crescido, e nós temos expoentes femininos no cenário político no Brasil. Mas ainda é pouco. Deixa eu trazer outra informação para vocês. Olha que interessante. 45% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. Até mesmo porque há muitas famílias que não têm a presença de um homem. É a mulher e seus filhos. E 48% dos empreendedores do Brasil são mulheres. Então, olha a força da mulher na nossa nação. Traz até uma indignação que nós ainda não estejamos participando do processo decisório do nosso Brasil. Porque nós, mulheres, conhecemos a necessidade da família, conhecemos a necessidade da criança, do adolescente, porque nós sustentamos casas, porque nós educamos filhos. Nós sabemos, nós mães, dona de casa, sabemos muito bem as dificuldades hoje, os desafios, os enfrentamentos que há contra a educação. Porque somos nós que recebemos nossos filhos quando eles vêm da escola. O que eles aprendem lá, a qualidade do ensino, a sobrecarga que há sobre os professores. Nós ouvimos nossos filhos. Nós sabemos as condições das creches. Porque somos nós que colocamos nossos filhos lá para trabalhar. Nós sabemos a dificuldade que há da mulher no mercado de trabalho, porque somos nós, mulheres, que estamos. E o empreendedorismo? Para uma mulher sozinha, que tem que sustentar a sua casa, tem filhos e tem ainda que tocar o seu próprio negócio. Nós conhecemos essas realidades. Nós estamos educando, forjando, formando as pessoas para a sociedade. E nós sabemos a dificuldade que está de formar hoje um adolescente com valores e princípios. O bombardeio com tantas ideologias, filosofias e tantas correntes ideológicas que têm bombardeado nossas crianças e nossos adolescentes na escola. Quem sabe disso somos nós. Nós estamos diante de um enfrentamento. Então, eu tenho, nesse tempo, conclamado as mulheres a se posicionar. Nós precisamos
participar das decisões. E para isso nós temos que estar nos cargos de autoridade. Nós temos que participar da discussão. E nós temos que ter a oportunidade de tomar decisão junto com os homens. Não é uma substituição. Nós estamos falando que temos que ser maioria em todo o tempo. Não é isso. Nem nenhum viés, nenhum pensamento feminista. Nós cremos no feminino e não carregamos uma bandeira feminista como tem sido proposto por algumas vertentes da sociedade. Mas nós cremos na necessidade do posicionamento de mulheres, principalmente cristãs, mulheres com princípios. A nossa nação é cristã. Se nós somarmos os cristãos católicos e protestantes, nós somos a grande maioria da população. A nossa nação é cristã. Isso diz que a nossa nação tem princípios e valores pautados no cristianismo. E nós precisamos de mulheres que defendam esses princípios e valores, posicionadas em cargos de autoridade. Por isso eu disse sim e por isso eu me apresentei para este tempo. Então esse é o posicionamento da mulher cristã no mercado, na política, em todas as áreas, né, Zé? Exatamente. E continuando então a respeito desse posicionamento, quero lançar a palavra à Cris Quintanilha. Ela tem a próxima pergunta para você. Uma honra estar aqui com você hoje, candidata, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Você trabalha com mulheres e essa tem sido uma das suas bandeiras. E a gente tem observado um aumento muito grande do número de mulheres que têm sofrido abusos e feminicídio. O que você poderia falar para nós a respeito disso? Ô, Cris, essa pergunta mexe com a gente que é mulher, né? Porque há uma indignação. O que tem acontecido, a gente tem buscado, né, explicações, a gente tem buscado entender essa movimentação da sociedade. Nós sabemos que não é novo, mas os números atuais são gritantes demais. Você imagina que no nosso país, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos sofreu agressão física nos últimos 12 meses, no último ano. Agora você pega esse dado e traz ele proporcional à nossa população. Nós estamos dizendo que nos últimos 12 meses no Brasil, 17 milhões de mulheres sofreram agressão. Uau. Vamos trazer esse número agora para o estado de São Paulo. Num período de 12 meses, fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, 16 mulheres sofreram algum tipo de violência por hora em São Paulo. Por hora. A cada hora, passou 1 hora. Você imagina o tempo de 1 hora. Como passa rápido. Ok, passou 1 hora, 16 mulheres foram violentadas neste tempo, hoje, no estado de São Paulo. Se nós formos trazer uma lente, uma lupa, para homicídios, nos últimos 12 meses em São Paulo, 371 mulheres foram violentadas até a morte. Isso num período de 12 meses em São Paulo. Aqui na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, e falando da nossa cidade também, em Taubaté, esses números agora em 2022, quando nós tivermos as estatísticas atualizadas de 2022, nós vamos nos assustar. Porque eu tenho acompanhado as reportagens. Nós temos visto o que a mídia está mostrando e é real. Os casos estão aumentando muito. O feminicídio no Brasil é algo assustador e São Paulo não fica para trás, muito pelo contrário, e a nossa região tem batido recorde quanto a essa violência. Vamos falar um pouco sobre isso. É muito triste. Por que chega a esse ponto? Por que as mulheres ficam debaixo de uma opressão, de uma violência emocional, psicológica, que vai caminhando, aumentando, até que se torna uma violência física e, por fim, aquilo perde o limite a ponto de se tornar um homicídio. Nós sabemos a dificuldade que as mulheres da nossa nação têm de recomeçar a vida sozinha, sem a presença de um companheiro, porque toda a carga, né, do sustento, da educação, da criação dos filhos, fica com a mulher. E isso mesmo, a mulher, nós entendemos que a guarda dos filhos numa separação tem que estar com a mãe. Mas nós sabemos a dificuldade, hoje a lei tem sido
tem sido motivo de estudo e de discussão nossa o quanto a lei tem desfavorecido as mulheres num processo de divórcio. Como tem sido difícil para as mulheres, né, ter aí uma renda vinda daquele que gerou filhos com ela para o sustento dessas crianças. Nós sabemos que diante aí, que num processo judicial, o homem comprova aí uma renda baixa, ou ele é um autônomo e não tem uma renda comprovada, e a mulher aí fica extremamente vulnerável, com uma renda, né, com um sustento para os seus filhos muito pequeno e sempre insuficiente. E os homens, por sua vez, não têm participado de forma voluntária, na maioria dos casos, do sustento dessas crianças, desses filhos. E essa carga tem ficado somente com as mulheres, ou em sua maioria, com as mulheres. Eu tenho acompanhado muitos processos de divórcio e tenho visto como tem tramitado e tenho visto as sentenças em que situações as mulheres têm ficado com seus filhos. Isso faz com que... Por que eu estou falando disso tudo? Isso faz com que as mulheres pensem muito antes de sair de uma situação de violência. As mulheres têm permanecido em lares violentos, em casamentos violentos. Têm apanhado, têm sofrido, têm sido agredidas e violentadas, mas têm permanecido. E não é porque gosta. Não é porque gostam, como muitos falam. É porque tem medo. Sabe do desafio que será a partir do momento que sair daquela situação e daquele matrimônio, como será a vida, o enfrentamento do sustento sozinho daquelas crianças. E tem sido uma das nossas lutas, é um dos nossos pensamentos e objetivos. Existem muitas casas de acolhimento a mulheres que sofrem algum tipo de violência, mas tem uma carência de projetos efetivos que venham gerar renda através do empreendedorismo. A mulher que precisa recomeçar sua vida, e nesse recomeço ela tem aí uma família para sustentar, ela precisa ter condições de empreender. Ela precisa de um apoio, de uma creche de qualidade, mas ela precisa também, com as suas habilidades, com aquilo que ela tem em mãos, ela precisa de subsídios para empreender. Nem sempre ela consegue se reposicionar no mercado de trabalho. Quando ela consegue, é difícil, porque a creche tem horários específicos, não bate muitas vezes com a indústria, com o comércio, fica difícil essa logística, fica difícil acomodar todas as coisas para a mulher, equilibrar tudo isso. Então nós cremos que o empreendedorismo é uma ferramenta para tirar a mulher de uma situação de opressão. Nós precisamos ter essa mentalidade, essa educação empreendedora. E é um dos projetos, uma das bandeiras que eu tenho carregado e eu quero levar para o poder legislativo. Casas que acolham, sim, mulheres vítimas de violência, mas que tenham esse braço empreendedor para gerar uma nova vida, gerar oportunidade para essas mulheres não voltarem à situação de violência que conseguiram sair, que se encontravam. Então, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa visão e esse é o nosso propósito quanto à violência da mulher. Excelente. E assim nós vamos conhecendo mais acerca do pensamento e das convicções da candidata Zelinda Pastora. E nós vamos caminhar ainda nesse assunto sobre mulheres. E a próxima pergunta, então, é da Sônia. Para você, Zelinda. Sônia, por favor. Zê, você está falando aí sobre violência contra a mulher. E eu gostaria de perguntar para você o que é considerado violência contra a mulher e quais os danos dessa violência contra a mulher e contra a sua família, os seus filhos. Sônia, sua pergunta é muito pertinente, porque eu, como pastora, já cuidei de muitos casos, né, de muitas mulheres vítimas de violência. A violência contra a mulher é qualquer dano causado, né, no emocional, no psicológico, no físico, no material, no moral. Então, muitas vezes a mulher ela não está expressando uma violência física com o seu corpo, ela não está marcada, mas o seu coração está sangrando. Porque a violência moral, a violência no emocional, ela é tão danosa quanto no físico, né? Nós repudiamos qualquer tipo de violência. Um homem não pode se casar com uma mulher, né? Ou formar uma família em qualquer configuração e com uma mulher. E aquela mulher, quando ela entrega a sua vida ao seu esposo, ao seu companheiro, ao seu cônjuge, ela não faz isso esperando em sofrer violência emocional e muito menos física.
Um pai não entrega a filha a um casamento na perspectiva de que daquela filha que ele educou, criou, cuidou, agora vai sofrer, vai apanhar na mão de um homem, de um rapaz. Essa não é a configuração de sociedade sonhada por Deus. Não é esse o projeto de Deus para a mulher, para a família e para o homem. Algo está moralmente desajustado. E essa violência, ela é emocional, ela não, muitas vezes ela é difícil de você conseguir identificar. A mulher vai trabalhar, consegue chegar no seu local de trabalho, desenvolver todas as suas tarefas, mesmo depois de ter sofrido, né, no seu lar, uma violência emocional, palavras duras que humilham, palavras que diminuem, enfim. E ela consegue ali, diante dos seus filhos, conseguir exercer todo o seu papel de mãe, como se nada tivesse acontecido, na perspectiva e na expectativa de proteger as crianças daquilo. Depois ela consegue trabalhar e executar as suas tarefas como se nada tivesse acontecido mais uma vez e engolir, interiorizar tudo aquilo de forma a seguir os seus dias e as suas atribuições, executando os seus papéis, porque é necessário para a sobrevivência sua e dos seus filhos. Isso é terrível, né? Com o emocional. Quantas mulheres perderam a capacidade de sonhar? E basta sobreviver, já está bom. Dado aquilo que vivem, dado aquilo que são submetidos, o fato de estarem vivas e poderem cuidar dos seus filhos, já é como se já estivessem no lucro da vida. Isso é algo extremamente, é muito triste, muito triste. E eu, como pastora, como eu já cuidei de mulheres nessa situação. Sabe qual é o maior medo? Deixa eu traduzir o coração das mulheres que passam por violências a vocês. Sabe qual é o maior medo de uma mulher que sofre agressão física? O maior medo dela é morrer. Por quê? A preocupação dela é: se eu morrer, quem vai criar os meus filhos? Então, o fato de ela estar viva e poder seguir educando, cuidando, criando os seus filhos, para ela já é suficiente. Porque há um medo latente em todo tempo no seu coração da possibilidade de morrer e não criar os seus filhos. E quem vai cuidar dessas crianças? Então, para ela estar viva, já é suficiente. Porque viva, ela está cuidando dos seus filhos, mesmo que uma sobrevida. Mesmo que uma vida de dores e sofrimento. Mesmo que uma vida moralmente, podemos dizer, em caos. Mas ela está viva para criar os seus filhos. Olha que triste. As consequências da violência contra a mulher, ela leva ao ponto da mulher simplesmente sobreviver, já ser o suficiente. Mas engana-se quem pensa que essa violência para nas mulheres. E a Sônia, como psicóloga, já fez uma pergunta, creio que intencional, porque ela sabe das consequências disso na vida dos filhos. O que os agressores, na maioria das vezes, não entendem é que quando estão batendo, espancando ou falando palavras duras de humilhação e ofensas às suas esposas, às suas companheiras, eles estão, na verdade, por consequência, humilhando, agredindo e levando a sofrimento os filhos. Toda criança que vê a sua mãe sendo espancada, toda criança que vê um homem, o seu pai, humilhando a sua mãe, aquilo vai gerando feridas tão profundas. E eu sou líder de adolescentes há mais de 15 anos. E eu ouço essa dor. Eu conheço a ferida. Né? Os meninos, eles assumem um papel. A manifestação dessa dor é diferente nos meninos e nas meninas. Os meninos assumem um papel de justiceiro das suas mães. E eu ouço desses meninos: quero crescer, virar um homem e quero ver o meu pai bater na minha mãe. Porque aí ele vai ter que me enfrentar. Então eles sonham em crescer rápido. Porque eles querem defender fisicamente as suas mães. Resumindo, eles querem bater em seus pais. Você imagina a consequência emocional e psicológica na vida de um menino que deveria ter o seu pai como referência de homem e passa toda a sua infância sonhando em virar um homem e poder enfrentar fisicamente seu pai para defender a sua mãe.
Eu acho que é até desnecessário esmiuçar isso. É uma deturpação completa do papel de um homem. Aquele homem que tinha que ser um espelho para o seu filho, tudo que seu filho não quer ser é uma representatividade, aquilo que o seu pai representa para ele. Então, é uma deturpação completa do modelo da figura masculina de esposo e de pai para uma criança, para um menino. Nas meninas, por sua vez, essa dor desemboca em outras consequências. A menina vê a mulher, a sua mãe, sofrendo, sendo humilhada, sofrendo violência física, e isso gera o trauma de participar de tudo isso. Na menina, normalmente, na maioria dos casos, leva a menina ao seguinte pensamento: tudo que eu não quero é casar. Tudo que eu não quero é ser mãe, para que os meus filhos não venham sofrer o que eu sofro. Então, nós vemos hoje, né, o desenho da sociedade, as consequências dessa violência sendo manifesta nesse desenho que nós temos hoje de sociedade. Meninas que fogem, que não sonham mais em se casar. Meninas que hoje sonham em ser independentes. Meninas que sonham com uma vida profissional, com uma independência financeira, para que nunca venham a depender de homem. Esse sonho do casamento, de formar uma família, tem se distanciado tanto das meninas no nosso estado, na nossa nação, tem se distanciado tanto da nossa cultura. E por que isso? É só a modernidade? Não, não é a modernidade. É a violência, é a dor, é a marca, é o trauma, é um grito de meninas que passaram a sua infância vendo as suas mães sofrerem. Nós achamos, eu sou aqui uma mulher que estou falando, eu sou profissional, desenvolvi uma carreira, estudei, me formei, agora estou na política. Nós entendemos a necessidade do posicionamento da mulher, mas nós entendemos também, a mulher foi feita, foi criada para gerar. É papel fundamental da mulher, né, ser esposa, ser mãe. E isso não é um peso, isso é um privilégio. Quando a nossa identidade está ajustada de acordo com o desenho de Deus para nós, a mulher sonha com isso. Nós somos desenhadas para isso, nós somos feitas para isso, para formarmos família, para gerarmos filhos, para educarmos e prepararmos uma próxima geração. Isso não é forçado, isso não é peso. A mulher sonha com isso. A mulher que foi criada em um lar funcional. Então, a consequência da violência contra a mulher, ela vai além, transcende a vida da mulher e a vida dos filhos. Isso está sendo manifesto, está se tornando, isso é um problema social. Há uma sociedade em caos e muito por consequência dessa violência. E com isso nós vamos entendendo, então, porque a sua bandeira é a família, a reestruturação da família, a proteção dos filhos. É isso aí. Certo, meninas? Tá bom esse bate-papo, né? Vamos para a próxima pergunta, então? Cris, é com você. Zê, sabendo sobre tudo que você faz, sua trajetória, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo, para conhecer mais sobre o abuso, sobre o trabalho com as crianças, os adolescentes que você tem. Ah, Cris, então, há muitos anos, né, eu fui desafiada por Deus, o meu coração se voltou para essa área. Então, há 9 anos especificamente, eu atuo no acolhimento às vítimas do abuso sexual. Adolescentes, jovens, mulheres, damos tratativas, né, quanto às suas emoções, trabalhamos em parceria junto com psicólogas, levamos essa mulher a um lugar de cura, experimentar, né, uma cura das suas emoções, de todo o trauma que a violência sexual, que o abuso causa. O que a gente escuta em todo o tempo é: eu nunca disse isso a ninguém. Então, como pastora, eu acabei me tornando conhecida por atuar nessa área. Eu com certeza já ouvi, já cuidei aí de mais de 1000 mulheres. Eu com certeza já cuidei de milhares de mulheres, já ouvi relatos de milhares de mulheres por todo esse estado de São Paulo, em várias cidades que nós percorremos, cuidando de mulheres que foram vítimas da sua infância, da sua adolescência e nunca contaram para ninguém. E nós sabemos que é um desentulhar de poços. É um poço entulhado que, quando fala e quando é curado, começa então a jorrar vida. Porque o trauma do abuso sexual, nós não vamos falar aqui, você pode buscar no meu site,
no meu Instagram, nas redes sociais, enfim. Você vai ver as informações que lá a gente tem colocado, que a gente tem dividido sobre esse assunto, mas são inúmeras, são imensas, né? As consequências do abuso sexual. Num dado momento, o Senhor me transicionou, né, com uma pastora que atua na sociedade em favor desta causa. O Senhor me transicionou para a prevenção. Então, o Senhor me deu um projeto chamado Um Toque de Amor. Um dia Deus me deu uma visão de uma mão nessa posição, onde havia um coração e uma cruz, né, na palma, e Ele me disse: um toque do amor de Deus, um toque do meu amor é suficiente para curar e para remir todo toque indevido. Dali nasceu o Toque de Amor. Dali nasceu esse projeto, Um Toque de Amor. E nós atuamos em 3 frentes. Uma é o acolhimento das vítimas, que eu já relatei para vocês. Outras são palestras para pais e educadores. Deus me disse que criança instruída é criança protegida. Eu não vou esmiuçar aqui, mas estatísticas mostram, a experiência me relata que a criança que tem instrução é uma criança menos vulnerável. Eu vou dar um exemplo rápido. Quando um abusador, que normalmente é uma pessoa da confiança da criança, 80% dos abusos sexuais acontecem no ambiente familiar. Então a criança é algo inesperado, é alguém do convívio da criança. E quando o abusador, que é uma pessoa próxima, que é uma pessoa carismática, porque a gente tem uma tendência a confundir o abuso sexual com a violência sexual. E é descasado, porque o abuso sexual, na maioria dos casos, não está ligado à violência. Muito pelo contrário. Tem ganhos secundários. O abusador é alguém carinhoso, é alguém que dá colo, é alguém que faz elogio. Os ganhos secundários não é a bala, não é o brinquedo, não é a pipa, é a atenção, é o carinho. Tudo isso, o abusador sempre é uma pessoa envolvente. Por isso que pega uma criança de surpresa. Mas quando a criança tem instrução, olha o que a experiência nos relata. Só o fato da criança saber o nome correto das suas partes íntimas já inibe o abusador. Se a criança sabe que a sua parte íntima, a menina, se chama vagina e o menino pênis, é o suficiente para o abusador pensar: opa, tem alguém instruindo essa criança. Se eu tocar, ela vai me entregar. Ela vai denunciar, porque há instrução na vida dessa criança. Nós palestramos para pais e educadores com 2 intuitos, 2 objetivos. Um é essa instrução, para que pessoas que cuidam de crianças possam ensinar as crianças para elas não serem vulneráveis. Há várias instruções que as crianças podem receber que vão tirá-las de uma condição de vulnerabilidade. Um outro objetivo dessa palestra é trazer luz para que quem está todo dia diante de uma criança possa perceber os sinais que ela dá, se ela está passando por esse tipo de violência ou já passou. Na maioria dos casos, a criança não vai contar. Então, nós precisamos perceber, porque ela vai falar com o seu comportamento. Então, nós descrevemos para pais e educadores, para líderes de departamento infantil nas igrejas, como identificar, a ter um olhar amadurecido contra esse assunto, para perceber as crianças que estão sinalizando que estão sendo vítimas de abuso ou já foram vítimas de abuso. E a terceira área, o terceiro braço do Toque de Amor é o trabalho com as crianças. Nós temos a Boneca Sabida, um personagem infantil que já existia, que já atuou em muitas áreas e agora atua nessa área. Essa boneca, esse personagem tem o poder da sabedoria e instrui crianças para que elas não sejam vulneráveis ao abuso. Então, ela ensina contra o toque do sim, toque do não, que pode sim, tudo bem, dizer não. Enfim, tira a criança de uma condição onde ela não tem informação. E caso isso aconteça, essa criança, mesmo que ela não tenha coragem, na primeira vez, de sair correndo, de gritar, de dizer não, de se posicionar, pelo menos isso não vai acontecer sucessivamente, porque a criança vai contar para um adulto da sua confiança, porque ela já foi ensinada quanto a isso. Então, hoje eu atuo na sociedade com um grupo de pessoas, jamais seria sozinha. Nós temos uma cartilha que nós entregamos gratuitamente às crianças. Eu atuo na sociedade na prevenção
e no cuidado ao abuso sexual. Essa é uma das minhas principais bandeiras e eu tenho no meu coração um desejo ardente de levar essa atuação para todo o estado de São Paulo. Eu sou contra educação sexual nas escolas, porque, infelizmente, isso tem um viés ideológico muito grande por trás nesse tempo. Mas nós precisamos tirar nossas crianças de uma condição vulnerável. Ensinar crianças sobre proteção ao abuso sexual não é ensinar criança a respeito de sexo. Para você ensinar uma criança a proteger o seu corpo, você não precisa ensinar sobre sexualidade a ela. São coisas diferentes. E isso eu sou a favor, e essa é uma das minhas pautas e dos meus objetivos. De uma forma pura, clara e leve, saudável, ensinar as crianças de toda a rede pública estadual de São Paulo sobre proteger o seu corpo e não ser vulnerável. É um dos meus grandes sonhos e objetivos. Respondido, Cris? Sim. Muito bem, né? Então agora a gente vai para um ponto mais polêmico da nossa sabatina, que aliás você falou ideologia nesse tempo, tantos assuntos, e esse é um dos temas, a pergunta da Thaís, a próxima pergunta, é um dos temas que tem sido aí muito ditos e comentados. Thaís, por favor, a sua pergunta. Zê, eu queria saber a respeito do movimento feminista. Uma das bandeiras levantadas pelo movimento é o aborto. E eu queria saber qual a sua posição, qual a sua opinião a respeito do movimento. Thaís, uma pergunta polêmica, mas que nós cristãos, mulheres cristãs, temos um posicionamento claro e que não podemos nos furtar de falar. Que eu, quanto mulher, quanto cristã, quanto pastora, tenho sim um posicionamento claro e que precisa ser falado. Nós não podemos temer de discutir esses assuntos e nos posicionarmos. Porque tem-se tanta coragem hoje na sociedade para se defender tantas coisas, tantas pautas que afrontam tanto os nossos princípios e valores. E às vezes eu vejo os cristãos tão acuados em falar de determinados assuntos e eu não estou aqui com uma pessoa acuada, mas com uma pessoa, uma mulher de Deus posicionada para qualquer enfrentamento e discutir qualquer assunto. É nosso direito, né? Pela Constituição, nós temos o direito de nos expressar e de debater todos os assuntos. E eu não quero me eximir de falar de nenhum assunto importante. Então, vamos falar a respeito dessa pauta feminista e você agregou muito sabiamente o aborto. Nós sabemos que por trás dessa pauta feminista, na verdade, ela é um braço de um pensamento muito maior. Né? Por trás disso há o pensamento marxista e socialista, que, resumindo de uma forma muito superficial, aqui simplista, vem com princípios, vem com ideologias, que vem combater todo o pensamento contrário à propriedade privada. A primeira propriedade privada, a família. Trata-se de combater o indivíduo, a família e todo qualquer tipo de expressão de propriedade privada. Então, por trás de tudo isso, há um pensamento de distorção do papel da mulher, porque há um entendimento que, distorcendo o papel da mulher, destrói a família. Claro que esse pensamento está correto. Distorcendo o papel da mulher, destrói a família. E a família está englobada num conceito de propriedade privada. O que está por trás desse pensamento? Destrói-se tudo que tem de valores e princípios, que a família é a reserva moral de tudo isso. Com isso, instala-se um caos na sociedade. Uma sociedade em caos é uma sociedade completamente dependente do Estado. Então, uma menina que engravida fora de tempo, uma adolescente, que não tem condições ainda de educar e criar um filho, se torna um problema social. O Estado vai ter que intervir. O Estado vai ter que assistir. Um adolescente que entra nas drogas, um problema social. Vai depender do Estado, vai depender de um tratamento, vai acabar desembocando no sistema prisional. Infelizmente, o Estado vai ter que assistir. E tantas outras questões, que nós sabemos que todo pecado tem consequência social. O pecado não para em mim mesmo. O pecado tem uma consequência social.
E toda essa consequência social, essa desordem social, leva a uma necessidade de assistência do Estado. Então, uma sociedade desordenada, uma sociedade em caos, é uma sociedade dependente, cativa do Estado. É isso que está por trás desse pensamento socialista, marxista, cujo braço é essa pauta feminista. E aí entra, então, o aborto. Meu corpo, minhas regras, né? Onde a mulher, desordenadamente, ela não planeja, mas ela engravida sem nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de educação, e isso acontecendo, ela tem o direito de decidir quanto levar adiante ou não aquela gestação. Nós sabemos, a ciência comprova, né, que a partir do primeiro instante já há vida. E claro que nós nos posicionamos contra essa pauta, contra o aborto, porque nós entendemos a vida como prioridade de direito legal a qualquer ser humano, mesmo que seja um embrião em formação. Há um ser humano aí, há uma vida, e essa vida já tem direito legal. A nossa Constituição garante isso, e nós precisamos seguir protegendo a nossa Constituição e as nossas leis, que hoje no Brasil protegem direito à vida desde o embrião. Nós vemos que tem acontecido ao nosso redor, nos países vizinhos, onde o socialismo tem se instalado. Começa com essas pautas. Vem com essas pautas que vêm na frente. Meu corpo, minhas regras, pautas feministas, e depois nós vemos, com o passar do tempo, no decorrer dos anos, o caos social que se instala. A miséria moral, a miséria financeira, social que a nação apresenta. Por isso, tudo isso, eu falo que nós falamos que é um pano de fundo, na verdade. Né? As mulheres aí que têm abraçado essa bandeira dessas pautas feministas, na verdade, é massa de manobra. O que está por trás é muito superior a isso, é muito maior, como a ideologia de gênero. É muito mais do que defender o amor em todas as suas nuances. É muito superior a isso. O que está por trás é uma guerra de poder, de governo, onde toda a sociedade depende por completo do Estado e o Estado se apodera do indivíduo. Essa é a verdade. Tudo isso é pano de fundo, tudo isso é massa de manobra. Hoje a nossa juventude, as mulheres, têm sido usado por essa pauta socialista como massa de manobra de um pensamento muito superior. E nós combatemos tudo isso porque nós cremos no conservadorismo pautado nos princípios bíblicos e cristãos. Essa é a nossa crença. Respondido, Thaís? E conhecendo, então, nesse tempo, nesse bate-papo aqui, você é uma representante disso, então, né, Zelinda? Porque aquela que nos ouve, nos acompanha aí, você é representante dessa mulher que não defende uma pauta feminista, mas feminina, que conseguiu ter uma história transicionando por tantos ciclos, como tantas que nos ouvem agora, que nos acompanham, mostrando que a mulher, sim, ela pode ser o tal do empoderamento que hoje se fala, né? Mas não é um empoderamento que se sobrepõe ao homem e nem se coloca abaixo, mas no lugar exato que o próprio Deus colocou cada uma de nós, não é isso? Isso é o ser o feminina e exercer esse papel. Isso. A minha pauta é feminina, não feminista. Um olhar feminino, um olhar da mulher quanto à sociedade para a defesa de direitos não só da mulher, mas da família, dos valores, do cristianismo, daquilo que nós cremos, na proteção da infância, da adolescência, na educação, na saúde, um olhar feminino, um olhar da mulher, em defesa e proteção da mulher, e nunca feminista. Zelinda, candidata Zelinda. Então, para essas mulheres, para esse público feminino que nos acompanha, por que essas mulheres que nos ouvem devem confiar ou podem confiar como você representando-as na Câmara dos Deputados Estaduais do Estado de São Paulo? Fala para elas. As mulheres, os jovens e os homens podem confiar nesse pensamento e nesse projeto para nos representar na Assembleia Legislativa em São Paulo. Por que eu digo isso com essa
tranquilidade, porque eu fui desafiada nesse tempo a traduzir um pensamento coletivo. Pensamento de um povo que clama por pessoas que sejam uma voz, que os represente e não tem encontrado. Que povo é esse? Povo de princípios, povo de valores, povo que crê na família como a base moral da sociedade e que tem buscado essa representatividade para compor uma cerca de proteção aos princípios e valores que eu e você portamos e defendemos. Nós sabemos das pautas, dos projetos de leis, com tantos viés ideológicos que têm tramitado no nosso Estado e na nossa nação. E nós precisamos ter representatividade nesses lugares de autoridade para blindarmos a nossa geração, as nossas gerações de tudo isso. E eu estou me colocando à disposição para isso. Eu venho traduzir esse clamor, essa necessidade da sociedade que entende que pessoas de princípios precisam estar posicionadas nestes lugares. Então o meu olhar é pela mulher, é pela mulher. É pela criança, é pela criança. Mas eu quero falar com você, homem, que a minha pauta, que o meu olhar é pela sua esposa, é pela sua filha e é pela família. É em defesa dos valores que eu e vocês que estão nos assistindo neste momento cremos. E eu quero me posicionar como essa voz que venha defender tudo isso. Além disso, também tenho projetos. Além da defesa, também tenho projetos novos. Tenho projetos de leis que vêm trabalhar, que vêm ativar o empreendedorismo na juventude. Faço parte de uma escola de empreendedorismo para adolescentes. E eu vejo o resultado disso. E eu quero expandir isso para todo o estado de São Paulo. Um dos meus projetos é incluir essa matéria, empreendedorismo, no currículo escolar das nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Eu creio que gerar uma mentalidade empreendedora é um grande passo para uma revolução da nossa nação, do nosso estado. E eu quero trazer isso como um dos meus projetos e tantos outros. E eu quero me colocar à disposição. No dia 2 de outubro, você tem uma opção. Zelinda Pastora, meu número é 51300. Para que esse projeto seja vitorioso, eu preciso do seu apoio e do seu voto. Muito obrigada e Deus te abençoe. Então é isso aí. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus contatos. Você que quer gerar algo novo na política, compartilha, envia. Nós estamos gerando um pensamento, uma revolução inteligente e nós cremos que é possível. Tchau e um forte abraço.